Olá! Neste segundo episódio da temporada do Expresso Nova Cidade, vamos refletir no texto de Atos, capítulo 10, de 9 a 16. Você deve se lembrar que na introdução do episódio anterior eu disse que Atos, capítulo 10 é composto por 3 cenas extraordinárias que juntas revelam 3 grandes movimentos de uma grande conspiração divina. O primeiro movimento, de Cesareia para Jope. O segundo movimento, de baixo para o terraço. E o terceiro movimento, de Jope para Cesareia. Vamos começar a observar o segundo movimento, de baixo para o terraço. Hoje, daremos atenção ao texto de Atos 10, de 9 a 16, que diz assim: No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Teve fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. O primeiro movimento terminou com o movimento de Cesareia para Jope. Depois que o anjo falou com Cornélio e se retirou, Cornélio enviou para Jope 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares para trazerem o apóstolo Pedro. Atenção aqui, não era para trazerem um dos 12. O apóstolo que deveria ser trazido era específica e definidamente Pedro. Enquanto os 3 homens viajavam, acontece outro movimento, de baixo para o terraço. E quem sobe para o terraço? Específica e definidamente o apóstolo Pedro. O texto diz que ele subiu ali com o objetivo de orar, falar com Deus. Pelo horário em que Pedro foi para o terraço, era natural que a fome batesse, pois já era próximo do meio-dia. E a fome bateu mesmo. E é justamente nesse cenário de fome, enquanto a refeição estava sendo preparada, que Pedro cai em êxtase. Vale ressaltar que cair em êxtase aqui não tem nada a ver com aquilo que contemporaneamente é chamado de cair no espírito, aquela bagunça que normal e equivocadamente é atribuída a Deus, mas que não passa de carnalidade fruto das paixões humanas. A experiência de Pedro não se trata desse tipo de carnalidade, mas de uma ação de Deus que capacita a pessoa a ver realidades espirituais que sem aquela ação seria impossível de acontecer. Portanto, ao cair em êxtase, Pedro não estava caído no chão, rolando, tremendo, babando, mas sob uma influência sobrenatural que o capacitou a ver o que os olhos naturais jamais conseguiriam por eles mesmos. Pedro então tem a visão de um lençol sendo baixado com quadrúpedes, répteis e aves do céu e de uma voz ordenando que ele os matasse e os comesse. Pedro nega a fazê-lo e a voz o repreende dizendo que ele não poderia chamar de impuro o que Deus purificou. Dessa visão, podemos então extrair algumas aplicações. A primeira, Deus demonstra condescendência com Pedro ao dar uma visão relacionada ao seu estado naquele momento. Pedro estava com fome e a visão oferecia uma cena em que ela poderia ser saciada. Deus lidou com Pedro no ponto em que ele se encontrava para dali levá-lo para outro ponto mais avançado. Você e eu, assim como Pedro, estamos num ponto da nossa caminhada com Deus e ele sempre será sensível a isso. Ele quer trabalhar em nós e o ponto de partida é o lugar onde estamos nesse momento. Mas atenção aqui, Deus não se contenta com nossa atual posição. Ela é, como eu disse, o ponto de partida, mas não o destino final. Essa condescendência de Deus em relação a Pedro nos ensina também a lidarmos com os não crentes e com nossos irmãos mais fracos na fé. Não acontece muitas vezes de nós esperarmos e até exigirmos que amigos ou parentes não cristãos procedam de uma determinada forma quando eles não têm condições de fazê-lo justamente porque se encontram num estado de falta de fé? Algo parecido acontece com irmãos mais fracos. Por vezes esperamos que eles demonstrem uma maturidade que ainda não têm. Precisamos, assim, nesses casos, contar com a graça
para sermos condescendentes com eles, como Deus é conosco. Uma segunda aplicação seria a condescendência de Deus diante da recusa enfática de Pedro em avançar na aplicação do Evangelho em sua vida. A recusa de Pedro era uma recusa piedosa. Ele realmente achava que se não obedecesse àquela ordem estaria agradando a Deus. Porém, por mais que seu zelo religioso fosse sincero, ele agora estava superado, porque sob a nova aliança, pela obra consumada de Cristo, os rigores alimentares da lei de Moisés eram coisa do passado. Mas Pedro ainda não tinha chegado a esse estágio avançado da fé. Com isso, aprendemos que nosso estado de maturidade tem inevitavelmente efeito prático na nossa vida diária. Se ao invés de uma visão, aquela fosse uma experiência material, Pedro, com fome, deixaria de comer. Queridos, não tem jeito. Enganam-se aqueles que tentam separar a fé da vida prática. Elas estão íntima e inevitavelmente ligadas. Deus então corrige Pedro. Não chame de impuro o que Deus purificou. Parafraseando Deus, não chame de pecado aquilo que Deus não chama assim. Somos ensinados aqui a não resistirmos à palavra de Deus. Nossas opiniões, nossas preferências, nossos posicionamentos, se não se sustentam pelo que Deus diz, eles devem ser todos abandonados. E em último lugar, Deus deu aquela visão a Pedro 3 vezes. Teria essa repetição relação com as 3 negações de Pedro no passado. Teria essa repetição relação com as 3 perguntas que Jesus fez para ele depois de ressuscitado? Creio que não. Se tivesse alguma relação, Deus estaria indicando que não tinha perdoado aquele pecado. E nós sabemos que Pedro foi perdoado. Por isso creio que a repetição da visão era uma forma de Deus demonstrar que ela não era uma alucinação ou um devaneio de Pedro, mas uma mensagem seguramente de origem divina. Não é incomum nós atribuirmos a Deus experiências que vivemos. Pensamos assim: se existe a possibilidade de ganho material, é uma porta que Deus abre. Se a possibilidade é de perda material, dizemos que é uma porta que Deus está fechando. Quem disse isso? A condescendência de Deus em confirmar a autoria da visão é um chamado a que nós não nos precipitemos em dizer que isso ou aquilo vem de Deus sem a confirmação dele. E ele já nos deu o instrumento pelo qual podemos verificar se isso ou aquilo vem mesmo dele, a sua palavra. Por que a vida de muitos evangélicos é um verdadeiro balaio de gato? Porque eles confiam mais nas suas intuições e sentimentos do que na palavra de Deus. A aplicação aqui é que, portanto, não confie em si mesmo, confie na palavra de Deus. Ok? E os servos de Cornélio? Bem, eles estão para chegar. O encontro com Pedro está para acontecer. E é sobre este encontro que falaremos no próximo episódio do Expresso Nova Cidade. Até lá então. Tchau.